Agora às 7h31 pelo horário de Brasília, momento do Liberdade de Opinião no CNN Novo Dia. Aqui, todas as terças e quintas, a partir das 7h30, às vezes um pouquinho mais tarde, 7h31 agora, Hélio Beltrão e Alessandro Soares comentam os principais temas do dia. E hoje a gente vai falar sobre a possível delação de Daniel Vorcaro. É porque a reação do Brasil em relação aos novos tarifaços dos Estados Unidos também é um tema, além da decisão do Senado sobre o aborto de menores. E hoje eu começo a conversa com o nosso comentarista Hélio Beltrão. Seja bem-vindo, Hélio. Bom dia para você. Bom dia, Estevão. Bom dia a todos. Hélio, a defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro apresentou à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República uma nova versão da proposta de delação premiada. A entrega foi feita na segunda-feira, depois que a PF rejeitou formalmente a proposta anterior. Os investigadores avaliaram os relatos como seletivos e de pouca contribuição para as apurações. A pergunta que nós fazemos por aqui: quem tem mais a perder com essa possível delação de Daniel Vorcaro? Estevão, essa pergunta é um pouco capciosa, porque o Vorcaro comprou muita gente, ele comprou muito apoio político em todos os poderes, em diversas esferas. E a Polícia Federal e a PGR, que estão investigando o caso Vorcaro, têm a responsabilidade moral, a responsabilidade legal de não salvar a pele de ninguém. E é isso que eu acho muito difícil. A blindagem tende a rolar solta. Então, respondendo a sua pergunta, eu diria que quem tem mais a perder são os adversários políticos daqueles que controlam as investigações. E aí entra uma outra pergunta-chave para a fase do julgamento em si. Até que ponto o ministro Mendonça pode garantir um processo sem blindagem? Porque ele não está na operação, ele não controla, obviamente, a Polícia Federal do André Rodrigues, que é aliado do Lula, ele não controla nem a PGR do Paulo Gonet, que é aliado do STF Futebol Clube. Será que o ministro Mendonça, então, vai poupar os ministros do STF que têm relação com o Vorcaro? Ou será que ele vai enfrentar a velha guarda? Então, o risco da delação filtrada, a meu ver, ainda existe e não é pequeno. Ontem vazou que o Vorcaro teria incluído mais informações sobre o financiamento do filme na delação. Certamente é um tema que o governo deve estar doido para cavucar, porque impacta diretamente a campanha eleitoral. Parece que ele falou também sobre um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas e o outro? Mas e quanto aos encontros do Vorcaro com o Lula? Então, qual o real empenho da Polícia Federal em esclarecer, em publicizar o que foi dito nesses encontros? Algumas figuras, como o Ibanez Rocha, o Cláudio Castro, o Ciro Nogueira, já estão bem enrolados para conseguirem sair ilesos dessa. Mas e o resto? No Congresso, por exemplo, aparentemente a blindagem está a 1000. Por ali, o único investigador, entre aspas, foi o Renan Calheiros, justo ele, hein? Monopolizando o tema lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, indo para cima do Banco Central como se toda a culpa viesse de lá. Vergonhoso o papel do Renan Calheiros. Então, para concluir, Estevão, acho que o papel do ministro André Mendonça é fundamental nesse processo todo, no sentido de não permitir a blindagem de criminosos poderosos. Se rolar a blindagem, se os corruptos ficarem soltos, quem mais perde, obviamente, é o Brasil. Hélio, vamos, portanto, ao nosso segundo tema aqui do Liberdade de Opinião de hoje, porque o representante comercial dos Estados Unidos propôs novas tarifas sobre os produtos brasileiros e para outras 59 economias no mundo. A justificativa, portanto, seria a omissão por parte dos países em tomar medidas contra o comércio de mercadorias vindas do trabalho forçado. Essa decisão veio dias depois que o órgão do governo Trump, melhor falando, acabou por sugerir a taxação de 25% sobre todas as importações do Brasil. Em reação sobre essas medidas, o Palácio do Planalto disse que o governo brasileiro vai usar de seu direito de recorrer à lei da reciprocidade. Diante dessa situação, a lei da reciprocidade é a reação certa do presidente Lula, Hélio?
A reciprocidade é ruim para o Brasil, parece até algo justo, né? Eu te devolvo na mesma moeda e tal, mas acaba sendo ruim para ambos. Sobre as tarifas do Trump, é muito importante que se entenda que não tem novidade. Ele só está repaginando as tarifas do ano passado porque ele perdeu na Suprema Corte. Agora ele só descolou uma nova base legal para retomar aquelas tarifas anteriores. Vocês vão se lembrar que naquela época o Brasil tinha mais taxa que outros países, exatamente como agora. As tarifas de ontem, essas que você mencionou, ligadas ao suposto trabalho forçado, são um tremendo tiro no pé dos próprios Estados Unidos. Se forem mesmo impostas, né, esses 60 países, que eu acho que vai acontecer, vão onerar quase todas as importações dos Estados Unidos. Isso pode ser muito ruim para o Trump internamente por causa da alta de preços. Sobre as tarifas de 25% ao Brasil, tem alguns argumentos mais consistentes e outros que são furados. A questão do Pix, por exemplo, é puro chororô das bandeiras de cartão. Não se pode alegar que o Pix seja uma barreira ou que prejudique a concorrência. O Banco Central criou um sistema baratíssimo de operar que todos podem usar para fazer pagamentos e as bandeiras de cartão cobravam muito mais caro. Então não tem cabimento argumentar contra o Pix. Mas os Estados Unidos também citaram a pressão do governo brasileiro, do Supremo Tribunal Federal, em cima das empresas de comunicação, as Big Techs, e tem razão. De fato, o ambiente de negócios no Brasil, para as Big Techs, virou um oceano de insegurança jurídica. Vocês vão se lembrar da famosa frase do Flávio Dino, quando ainda era ministro da Justiça. Ele disse: se o Mussolini fosse vivo, ele se identificaria com muitos CEOs de Big Techs. Então, depois de todo esse bullying, o Supremo Tribunal Federal ainda reescreveu o Marco Civil da internet para responsabilizar as plataformas por conteúdo postado por terceiros, mesmo sem ordem judicial. E agora o Lula até baixou decretos dando superpoderes para a ANPD dizer o que pode e o que não pode ser publicado. Tudo isso passando por cima do Congresso. Os Estados Unidos também justificam essas tarifas por conta do nosso mercado, que é notoriamente fechado. E eles citam o caso do etanol, por exemplo. Também citam que existe uma lerdeza do INPI em conceder patente. Eles citam a fragilização no combate à corrupção do Brasil. Todos os argumentos válidos no sentido de apontar fragilidades no ambiente de negócios no Brasil. Mas o protecionismo a gente sabe que é nocivo, Estevão. Tarifa sobre importação é demanda constante da indústria local, que sempre busca uma reserva de mercado. Todo governo tem que lidar com isso, com chororô de empresário pedindo proteção. É uma desgraça. O mundo seria muito mais próspero se o comércio fosse realmente livre, sem taxação e sem barreiras. Hélio, o nosso terceiro e último tema do programa de hoje, aqui do Liberdade de Opinião, é a respeito do Senado Federal, que derrubou a resolução do CONANDA sobre o acesso ao aborto legal por crianças e adolescentes que são vítimas de violência sexual. Esse texto agora vai para a promulgação de Davi Alcolumbre, presidente da Casa, e estabelece que a criança e o adolescente têm o direito de ser acompanhado em todos os procedimentos necessários por um integrante do sistema. Hélio, para você, a decisão do Senado dificulta o aborto legal de menores de idade? Estevão, a decisão do Senado ele protege a lei. A resolução do CONANDA era, em muitos aspectos, ilegal, feria também o Estatuto da Criança e do Adolescente e facilitava indevidamente o aborto de menores. A decisão do Senado de sustar a resolução apenas retoma a lei, porque era um protocolo ruim, um protocolo permissivo. A lei, não existe aborto legal. A lei determina que o aborto é ilegal sempre, mas em caso de estupro, não há punição e continua garantido com essa decisão do Senado que não há qualquer tipo de punição em caso de estupro. O protocolo, inclusive do protocolo do CONANDA, inclusive determinava que a criança e o adolescente que chegasse ao pronto atendimento ou chegasse ao conselho tutelar devia ser imediatamente instruída sobre a indicação de aborto, mesmo sem a presença de um responsável legal, sem estar um pai ali. E também essa resolução era uma forma de burlar
o limite gestacional recomendado pelo CFM de 22 semanas. Ou seja, essa resolução permitia uma sistolia fetal em 30 ou mais semanas. Aliás, a aprovação dessa resolução do CONANDA foi muito controversa, foi muito apertada. O CONANDA é formado por 15 representantes do governo e 15 da sociedade civil. Até os representantes do governo tentaram barrar. Isso foi lá em dezembro de 2024. Foi 15-13 a votação da aprovação aí. 15 votos pró pelas ONGs e 15 votos contra do governo. O próprio Ministério dos Direitos Humanos chegou a pedir vistas, mas foi voto vencido. Percebe? Nem mesmo o governo bancou essa resolução marota. Fez muito bem o Senado em revogar esse texto. Então, os críticos dessa decisão do Senado precisam confiar na lei, precisam seguir a lei. O aborto é um crime e o CONANDA estava abrindo a porteira. Hélio Beltrão, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no quadro Liberdade de Opinião de hoje. Um ótimo feriado para você. Obrigado a você, Estevão. Um ótimo feriado. E a gente continua, é claro, com o Liberdade de Opinião por aqui, agora com Alessandro Soares, que conversa conosco. Um bom dia para você, Alessandro. Seja bem-vindo. Bom dia, Estevão. Bom dia a todos. Alessandro, vamos ao nosso primeiro tema para falar a respeito da possível delação do ex-banqueiro do Banco Master, Daniel Vorcaro. A defesa do ex-banqueiro apresentou à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República uma nova versão. Com a nova entrega, a equipe passa a analisar a proposta para saber se há fatos novos entregues pelo ex-dono do Banco Master. Alessandro, nos conte. Para você, quem tem mais a perder com essa possível delação? Estevão, essa questão da delação do Vorcaro, lá atrás, muita gente falava que seria uma espécie de delação do fim do mundo, que seria uma delação bombástica, seria literalmente uma bomba nuclear, né, no mundo político e no mundo institucional da República Brasileira. Foi passando o tempo e a gente começou a ver que as próprias investigações da Polícia Federal, o próprio ambiente do inquérito, né, que está sendo movimentado, ele mesmo começou a trazer informações, algumas informações sendo trazidas talvez de maneira indevida, com vazamentos, etc., mas não importa. O que importa é que hoje a investigação andou muito, há muitas informações, há muitos dados, e aí você começa a criar um cenário mais difícil para uma delação, para uma colaboração premiada, porque afinal essa colaboração tem que trazer novidades, não é simplesmente fatos novos, novas informações, mas fatos novos e novas informações que possam realmente incentivar e trazer apoio real para a investigação, coisas que a investigação por si só ela não teria se não tivesse essas informações. Então esse é um cenário muito mais difícil nesse momento para o Daniel Vorcaro trazer esses dados necessários para que a colaboração seja firmada. E aí fica a questão, bom, quem é que pode realmente sofrer um impacto político com relação a essa delação? Aí lá atrás também a gente nós tínhamos as primeiras informações que foram reveladas e trazidas na imprensa sobre ministros do Supremo Tribunal Federal, e aí uma parte da oposição, particularmente o bolsonarismo, começou a fazer ataque sistêmico ao Supremo Tribunal Federal, mas ao mesmo tempo havia muito medo, porque afinal ninguém sabia o que havia com relação ao próprio campo da direita, da extrema-direita e do Bolsonaro, com relação a essa relacionada a essa delação premiada, a essa colaboração. Quando vieram as informações sobre o filme Dark Horse, sobre essa película que deve ser muito, né, de alta qualidade, né, sobre a vida do Bolsonaro, sobre a presidência do Bolsonaro, aí surgiu esse bloqueio, né, esse trauma na campanha do Flávio Bolsonaro e essa dificuldade hoje de se relacionar e de falar qualquer coisa com relação a essa delação. Então eu diria que hoje, olhando o cenário, olhando tudo aquilo que aconteceu lá atrás, o Centrão ainda é um alvo muito forte.
Há dados mais robustos com relação ao próprio Flávio Bolsonaro, que ninguém sabe exatamente o que pode surgir nessa delação. É verdade que mesmo elementos do governo podem surgir, mas até o momento esses elementos do governo são muito fracos quando a gente compara com os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, alguns ministros, e quando a gente pensa na própria situação do Flávio Bolsonaro. Então eu diria que com esse quadro, Estevão, há um temor, acho que maior hoje na extrema-direita e na direita com relação ao que pode surgir daqui para frente, tá? Então, acho que é preocupante para todo mundo, mas particularmente para esse campo político hoje. Alessandro, vamos para o nosso segundo assunto, porque os Estados Unidos propõem uma sobretaxa ao Brasil por falha ao combate do trabalho forçado. Essa decisão vem depois que o representante comercial do governo Trump sugeriu taxar em 25% as importações no Brasil. As somas dessas taxas podem superar os 37% sobre os produtos brasileiros. O governo nacional aqui do Brasil já se manifestou e disse que deve reagir. Diante desse cenário, a lei da reciprocidade, ela é uma reação certa do presidente Lula? Eu acho que está sendo. A gente viu lá atrás, quando ocorreu a primeira taxação, o primeiro aumento dessas tarifas, na verdade, a gente viu uma reação do governo que me pareceu estratégica. É uma ação que é coordenada entre mundo político, mundo diplomático e mundo econômico, e eu acho que isso continua ainda, porque esse não será um cenário, um quadro que vai se resolver de um momento para o outro. Por quê? Porque é uma política e uma geopolítica dos Estados Unidos que de longo prazo. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer daqui para frente. É um país, os Estados Unidos, que está hoje num cenário crítico e que tenta reagir no cenário internacional. E, naturalmente, o próprio governo Trump, o Departamento de Estado, não ajuda muito num cenário de estabilidade. Então, acho que o governo tem se preparado cada vez mais e terá que se preparar daqui para frente. Não importa quem vença a eleição a partir do próximo período, vai ter que se preparar para um período de alta tensão, instabilidade e de defesa dos interesses internos e de busca de uma autonomia interna do nosso país muito maior. E aí entra nesse quadro e nesse cenário todo, entra a questão, por exemplo, que a gente viu aí que nessa decisão do governo dos Estados Unidos, há uma citação muito forte com relação ao PIX, por exemplo. Eu acho que o PIX, ele é uma caricatura bem interessante para a gente dizer aqui o que é autonomia. Veja, é um instrumento interno, é um instrumento que empresas internacionais, no caso, empresas dos Estados Unidos, não têm um poder de barganha em cima, é um instrumento que não pode ser utilizado, ao menos de início, como um instrumento de intervenção, de ingerência política em outro país, ao contrário de qualquer outro mecanismo, né, mais globalizado, que tem uma relação de interdependência com relação aos Estados Unidos, e é um instrumento que garante uma autonomia interna ao país com relação às suas transações. Então isso, por óbvio, não é de interesse nem das empresas que lidam com isso nos Estados Unidos. Estou falando aqui das empresas de cartão de crédito, por exemplo, e não é de interesse também geopolítico dos Estados Unidos, porque isso limita a sua capacidade de intervenção no nosso país. Na medida em que o PIX é um modelo interessante e os outros países se veem vulnerabilidade, com relação aos Estados Unidos, vendo os Estados Unidos como um parceiro nesse exato momento não confiável, então todo mundo vai buscar alguma coisa similar ao PIX ou mesmo copiar o PIX no seu próprio país. Eu acho que isso é um medo dos Estados Unidos, então veja, é um temor tanto de caráter geopolítico, de instrumento de intervenção, quanto também um temor de caráter econômico para as empresas dos Estados Unidos. Em síntese, Estevão, eles estão defendendo muito bem os seus próprios interesses. Então, cabe a qualquer presidente do nosso país, não importa se de direita ou de esquerda, defender os interesses nacionais do povo brasileiro e a autonomia do nosso país e a nossa livre determinação. Alessandro, vamos lá por último, porque o Senado derrubou a resolução do CONANDA sobre o acesso ao aborto legal por crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. O texto vai para a promulgação e estabelece que a criança e o adolescente têm o direito de ser acompanhado em todos os procedimentos necessários
por um integrante do sistema, melhor falando. Alessandro, essa decisão do Senado dificulta o aborto legal de menores? Estevão, a gente precisa lembrar que nós temos hoje possibilidades de aborto. Essas possibilidades são realmente exceções com relação ao Código Penal, ou seja, não são crime, não é considerado nessas situações crime. E você precisa criar alguma estrutura de Estado que reconheça essa situação com relação a crianças e adolescentes, lembrando que aí as situações que podem ensejar, que podem levar a realização de um aborto dentro de um regime no qual você não tenha uma sanção penal, é a situação do anencéfalo, do feto anencéfalo, é a situação daquela gestação de risco que é constatada mediante exame médico, e é a situação de estupro ou de violência sexual contra menores, contra crianças e adolescentes. Então, a gente sabe que existem essas três situações e que elas são abrangidas hoje pela legislação e não são penalizadas no âmbito criminal. Na medida em que não são criminalizadas, em que há a possibilidade da realização do aborto, eu tenho que ter instrumentos, mecanismos que possibilitem, né, a realização desse procedimento. E, mais ainda, na situação da criança e do adolescente que sofre violência sexual, eu preciso ter uma proteção especial nesse exato momento. Porque, veja, se o Código Penal diz que não há crime nessas situações, eu tenho dois caminhos. Ou eu tenho um caminho de procurar as instituições, procurar os hospitais públicos, procurar as instituições de Estado, o poder público, ou eu vou procurar instituições privadas, muitas vezes instituições que não atuam de maneira transparente e ética e não garante a dignidade dessa criança. Então, veja, eu tenho uma situação que eu preciso de instituições. Esse decreto, aliás, esse regulamento do CONANDA trazia essa perspectiva, ou seja, eu tenho que receber essa criança, eu tenho que proteger a identidade dela, eu tenho que verificar a situação, a vulnerabilidade, eu tenho que verificar a questão da família. A gente sabe que boa parte dessas violações, inclusive dessa gravidez indesejada, fruto de violência sexual, vem de dentro da família. Em algumas situações é o próprio pai, o avô, o tio, um familiar que abusou sexualmente, que violentou essa criança e que causou essa gravidez. Então você tem uma situação extremamente complexa de vulnerabilidade dessas crianças e desses adolescentes. Então, quando você tem esse ato que retira essa regulamentação e você não tem nada substituindo, e aqui eu não vou entrar na questão o quanto foi além daquilo que a Constituição prevê ou daquilo que era possível o CONANDA fazer. Eu estou simplesmente colocando aqui que eu tenho agora mais um vácuo com relação a esse tratamento e que pode, claro, causar problemas muito maiores, porque agora eu não tenho instrumentos muito claros e procedimentos claros com relação ao atendimento dessas crianças. É uma discussão séria, importante, o Congresso Nacional tem se negado a fazer essa discussão e, ao praticar esse ato, me parece que cria uma fragilização nesse tipo de situação envolvendo violência contra crianças e adolescentes. Estevão. Alessandro Soares, muito obrigado pela participação de hoje aqui com a gente no quadro Liberdade de Opinião. Obrigado. A opinião dos comentaristas não reflete necessariamente a posição da CNN Brasil.